Muito bem-vindos ao Doutorandos. Vamos doutorar mais um pouco? Pessoal, hoje a gente vai falar de dengue. Se você tem visto as notícias, você deve ter reparado que neste ano de 2023 o número de casos de dengue aumentou muito em relação ao ano passado. Por exemplo, em Minas Gerais, um aumento de mais de 500% na quantidade de casos diagnosticados em relação ao ano passado. Mas isso não é exclusivo ao estado de Minas Gerais, não. São Paulo e vários outros estados têm tido cada vez mais casos e todo ano a gente tem que ficar abordando isso, né? A dengue, por exemplo, é a arbovirose mais prevalente de toda a América. O que é a arbovirose, né? São as doenças virais daqueles bichinhos que habitam o corpo dos mosquitos, né? Então, dengue, chikungunya, o zika mesmo, por exemplo, tá? E a dengue é a mais frequente em toda a América, tá bom? É importante a gente conhecer tudo sobre essa doença, justamente por ela ser tão prevalente na nossa rotina, né? Se falar tanto dela, saber como se prevenir. Se você já tiver com a doença, como se prevenir também das complicações da doença. E é um pouco disso que eu vou abordar aqui hoje, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Quais são os sintomas da dengue, né? Tem uma tríade mais comum de sintomas, que é a dor de cabeça, frequentemente intensa atrás dos olhos, que a gente chama de dor retroorbitária, a dor no corpo e febre. Esses são os sintomas mais comuns e mais frequentes. Com o passar dos dias, esse paciente ele pode evoluir com racha cutânea, uma vermelhidão no corpo, que pode dar coceira também. Não é obrigatório, mas pode acontecer, tá bom? Agora, a dor de cabeça, a dor no corpo e a febre são praticamente existentes em todos os casos, tá? Muito bem, e aí? Quando que eu devo procurar um pronto-socorro, né? Quando que eu acho que, eu, paciente, né, acho que eu já estou ficando ali meio mal, preciso ir para pronto-socorro para ter segurança que não vou evoluir com maior gravidade, porque sim, dengue é uma doença com potencial de evoluir com gravidade, de evoluir para casos de dengue hemorrágica, de choque hemorrágico e, inclusive, de óbito, como já tivemos alguns esse ano, né? Muito bem, pessoal. Quais são os principais sinais de alarme da dengue, tá? Dor abdominal intensa, com vômitos, talvez o principal, mais comum. Sonolência excessiva, se você viu que teu familiar ali que está com dengue, principalmente os mais idosos ou os mais novinhos, que estão muito sonolentos, está fora do padrão, e não é uma sonolência assim, não dormiu bem à noite, estou meio cansado, não. Uma sonolência mais importante, ou confusão mental, tá? São sinais de alarme que são mandatórios para você procurar atendimento médico, tá bom? Claro, né, existem, a doença aumenta o risco de sangramentos, né, sangramento nasal, sangramentos de mucosas, e aí quando a gente passa a ter sangramento espontâneo, é interessante também a gente procurar atendimento médico, às vezes a gente está escovando o dente, facilita um pouquinho o sangramento, se tiver um sangramento nasal espontâneo, sangramento da gengiva importante, sangramento no xixi, enfim, tá com dengue, suspeita de dengue, teve algum tipo de sangramento, é interessante também procurar o pronto atendimento, tá bem? E aí, provavelmente, se você foi liberado para alta e tratamento domiciliar, o que provavelmente vai ser orientado ou deve ser orientado é que você, faça repouso absoluto durante a vigência da doença, que vai até o sétimo, 10º dia, Uh, e dois, se hidrate vigorosamente. É uma das coisas que mais previnem a evolução para a forma grave da dengue, tá bem? Então, já saibam disso, isso daí para todo mundo, né? É importante, claro, assim, existem algumas doenças, por exemplo, se você tem insuficiência cardíaca, algumas outras patologias que você tem uma restrição hídrica, não pode ingerir muito líquido, né? Então, só toma esse cuidado, mas se você não é um desses casos, hidratar-se vigorosamente previne muita forma de evoluir para dengue grave e é mandatório, tá bom? É... Outra coisa importante que é um sinal de alarme. É... Quando a febre vai embora, que acontece em torno do terceiro ao quarto dia, é quando você está mais suscetível a apresentar o agravamento da doença. Então fiquem atentos a isso, tá bom? Quais são as principais diferenças assim para as outras arboviroses, Zika e chikungunya, tá? Não que isso seja extremamente relevante, mas é uma curiosidade geral. Chikungunya costuma dar uma febre mais alta, mais intensa que a da dengue, e Zika costuma dar sintomas um pouquinho mais frustros, mais leves, não tanta febre, mas costuma às vezes vir com um pouquinho de conjuntivite, mas todas elas dão dor no corpo, dor de cabeça, febrezinha, né? E pode dar aquele rush cutâneo, aquela vermelhidão no corpo, tá bom? É, e aí, eu preciso testar, eu preciso fazer aqueles testes
Pessoal, assim, de uma maneira geral, a clínica é mais importante, tá? Se você foi a uma consulta médica, o médico está suspeitando que seja, não vejo muito por que, às vezes, coletar o teste para saber se é dengue, se é chikungunya, se é zika, é, tendo em vista que o tratamento dessas doenças é basicamente o mesmo, e a gente só vai ficar atento aos sinais de alarme, né? Mas basicamente são doenças virais que não tem um antibiótico, né? Justamente um tratamento específico para isso. Então, diferenciar é o menos importante, tá bom? Existe um teste rápido que a gente faz, né, que chama NS1, às vezes no pronto atendimento, mas assim, é mais para ter certeza, para dar aquele alívio para a cabeça, do que propriamente vai mudar a conduta médica, tá bom? Então não é mandatório, tá bem? Pode ser que o médico que você procurar opte por realizar, pode ser que não. O teste também tem falso negativo, como boa parte dos testes que se realiza para detecção viral. Então, assim, não é obrigatório, não se desespere se não for solicitado para você, tá bom? Às vezes menos é mais, pessoal. Uma dúvida que os pacientes sempre me perguntam no pronto-socorro quando são diagnosticados, sejam os mais leves, os mais graves. Muito bem, eu transmito? Pessoal, a dengue, ela só é transmitida na presença do mosquito contaminado pelo vírus, tá? Você não transmite por secreção, por contato, nada disso, tá? Tem que ter um mosquitinho contaminado para picar a pessoa, para ela desenvolver a doença. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? É diferente do Covid, que há transmissão direta pessoa para pessoa por gotículas, contato de mucosa, essas coisas, tá bom? Isso é uma dúvida muito frequente. Espero ter esclarecido se for a sua também. Outra coisa importante, pessoal, quem que vai tratar hospitalizado e quem que vai tratar em casa? A maioria dos casos a gente trata ambulatorialmente, né? Como eu falei, só orienta repouso e hidratação, até a melhora do quadro geral do paciente. Alguns casos mais graves, o paciente ele pode ser internado, seja para observação, seja para condutas mais invasivas, né? Mas esses são os casos mais graves, né? Se você tem aqueles sinais de alarme, procure um hospital, procure um pronto atendimento para ser devidamente orientado, tá? É, o que você já deve fazer em todos os casos em suspeita de dengue, né, dessas doenças virais dos mosquitos, é evitar o uso de anti-inflamatórios, porque eles podem aumentar o risco de sangramento, tá? Eles aumentam o risco de sangramento. Então, algumas medicações como diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno, essas medicações anti-inflamatórias devem ser evitadas, não devem ser usadas em suspeita de dengue, ok? E assim, a gente sabe atualmente que a principal arma contra a dengue é a prevenção, né? E a gente sabe que para a prevenção o que a gente tem que evitar é água parada, né? Então, seja em vasinhos, seja em pneus, seja no telhado das casas, fica de olho nas casas dos vizinhos, né? Então, por isso que em muitas cidades, quando está tendo muito caso, a prefeitura manda fazer o fumacê para matar o mosquito, né? Geralmente as mosquitas, no caso, né? Porque geralmente são as fêmeas do Aedes que carregam o vírus que transmitem a doença. E na sua cidade, você já teve fumacê? Já viu a prefeitura fazendo algum serviço de prevenção de dengue? Comenta aqui embaixo, fala pra gente. É bastante comum, bastante frequente. Você toma os cuidados devidos? Quer orientar algum outro cuidado para não ter água parada aqui embaixo? Se você conhece alguém que se interessa pelo assunto, que já teve dengue, que está com sintomas suspeitos, encaminha esse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha esclarecido. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, tá bom? A gente vai responder você. E se inscreve no canal para mais informações do dia a dia, né? Informações relevantes para vocês, para que a gente possa alcançar o máximo possível da população e dar essa informação para toda a população brasileira, tá bom? Um grande abraço.